Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, obrigado, senhor presidente, pela deferência. Quero cumprimentar os que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Câmara dos Deputados. E o tema que me traz a essa tribuna nessa tarde, senhor presidente, é um tema de grande importância. A segurança pública no Brasil é uma das maiores preocupações da população. E em virtude do aumento vertiginoso da violência, tem sido explorada e debatida pelas entidades governamentais e não governamentais, no sentido de buscar uma solução que resolva essa questão. Um problema que, sem dúvida alguma, está entre as principais necessidades de todo ser humano. Por esse motivo, as discussões em torno da proposta do novo Código Penal, elaborada por um grupo de juristas e que ora tramita no Congresso Nacional, especialmente no Senado, se reveste de grande importância. E eu quero aqui, previamente, apontar algumas preocupações com relação a essa matéria, que é fundamental para o Brasil, que deve ser uma matéria bem discutida, bem debatida, porque ela representa uma inovação num conjunto normativo bastante antigo. Embora ela seja fundamental, como disse, como outras matérias também, como outros códigos também devem ser reformados, alterados, a exemplo da lei de licitações, que ultimamente vem sendo tratada com uma certa flexibilização através do regime diferenciado, merece uma reforma, uma discussão ampla e uma reforma. Estatuto da Criança, Código Tributário Nacional, o Código Penal, por evidente, não poderia deixar de ser também estudado e melhorado. É evidente que um debate desta magnitude exige tempo e, sobretudo, cautela. Mas na primeira análise que fiz do documento enviado ao Congresso, posso dizer que teremos muito trabalho para reelaborar o texto e construir um novo Código Penal, que possa trazer avanços para a sociedade brasileira, contribuindo de forma eficaz e complementar as políticas de segurança pública deste país. A alteração e reforma do atual Código Penal é uma necessidade urgente, visto que foi elaborado na década de 1940 e recebeu de lá para cá vários acréscimos e emendas que o desconfiguraram. No entanto, este é um código que mexe com a vida das pessoas e lida com o bem mais importante do ser humano, a sua liberdade. Portanto, precisamos ter cuidado na elaboração de uma legislação com rigor jurídico, com base no clamor popular. A sociedade brasileira não tolera mais a impunidade e tantos outros desmandos, mas não deve haver precipitação no novo Código Penal. Questões como a descriminalização de algumas drogas, como a maconha, a liberação do aborto, a eutanásia, não podem ser tratadas de forma como estão no projeto apresentado ao Congresso Nacional. Os juristas mantiveram a prática do aborto como crime, mas permitem a realização em casos que impeçam a vida do bebê fora do útero ou incapacidade psicológica da mãe para a maternidade, atestada por médico ou psicólogo. Isso é um atentado contra a vida. Por outro lado, a proposta abranda a criminalização do uso da maconha, o que com certeza tornará ainda mais larga a porta de entrada dos jovens no mundo das drogas e da criminalidade. Meu caro deputado Exalci, o Correio Brasiliense traz um destaque lamentável para o Brasil. O Brasil é hoje o maior consumidor de crack do mundo. E a pergunta que fica é, com a descriminalização, onde vamos parar? O kit de 5 dias, o kit para o consumo de 5 dias, não seria uma hipótese de legalização da venda para o pequeno traficante? Penso que essa matéria deve ser bem estudada, debatida amplamente em todas as comissões desta casa e, sobretudo, ouvindo a sociedade que clama por um Código Penal moderno, mas que não afrouxe as regras, especialmente para o narcotráfico, que tem vitimado centenas e milhares de famílias no Brasil. Todas essas questões precisam de uma reflexão muito mais profunda
do ponto de vista sociológico, criminológico, cristão, da importância da família. É um projeto que carece um olhar mais criterioso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para que possamos lutar em pé de igualdade com o narcotráfico, com o crime organizado, com a violência cotidiana, mais do que reformar o Código Penal, são necessárias medidas conjugadas. Combate à corrupção nas polícias, no judiciário, o que já acontece na política de algum tempo, criação de conselhos comunitários, investimentos em tecnologia para melhorar a investigação e ainda agilizar os processos judiciários, hoje tidos como morosos. Acima de tudo isso, é mais do que fundamental o investimento maciço no ser humano. Somente com a educação, principalmente a educação nos moldes do que tanto defende e almeja o meu partido, o PDT, com qualidade, com preocupação social e com a família, é que poderemos começar a pensar em termos uma chance nessa luta. Eu penso que nós não podemos abrir mão de discutir essa matéria, lançando um olhar muito cuidadoso em tudo aquilo que envolve a vida do ser humano no nosso Brasil. O Brasil é um país com grandes carências. Nós precisamos trabalhar para construir um Brasil melhor. E eu penso que não é afrouxando as regras para algumas áreas, meu ilustre presidente, Padre Couto, que nós vamos fazer com que esse país avance. Muito pelo contrário, entendo, faço aqui algumas ponderações em relação a pontos da proposta que foi encaminhada ao Parlamento, mas também é de se ressaltar que dentro dessas propostas que vieram, nós temos avanços, nós temos a majoração de pena, nós temos o tempo para o cumprimento de pena majorado, isso é um clamor da sociedade, mas eu acho que nós podemos, como parlamento, como poder que representa de forma legítima o povo brasileiro, melhorar essa proposta e dar ao Brasil um instrumento normativo que esteja à altura das grandes demandas deste país. A minha preocupação, senhor presidente, é de forma especial nessa questão das drogas, porque eu sou de uma região que tem fronteira com a Bolívia, uma região onde tem se transformado num corredor de drogas para o Brasil. Antigamente, e infelizmente digo isso, antigamente o Brasil era apenas corredor para a maconha e para a cocaína. O Brasil hoje deixou de ser corredor para essas drogas para ser um franco consumidor, para ser um grande consumidor dessa droga. Então, essas considerações hoje é no sentido de fazer um alerta para que todos nós tenhamos um olhar cuidadoso, um olhar carinhoso, como diz o programa da presidente Dilma, para esse tema que é um tema do Brasil e que nós não podemos errar. Nós não temos o direito de errar na apreciação de uma matéria como essa. O assodamento na apreciação de uma matéria como essa não ajuda, não contribui para a formação de um conjunto normativo altamente eficiente para enfrentar os grandes desafios do país. Era o que eu tinha, senhor presidente, senhoras e senhores. Muito obrigado.